Fala galera, beleza? Eu sou o Udne e nós estamos em mais um vídeo de Psicologia do Desenvolvimento e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é os aspectos do desenvolvimento. Bom, presta atenção. Se você está acompanhando a gente, você viu que eu fiz um vídeo, certo? Sobre os fatores do desenvolvimento, que é uma coisa, eu explico lá no vídeo, tá? Agora nós vamos falar sobre os aspectos do desenvolvimento humano. Você precisa entender esse ponto, tá certo? Então vamos lá, antes de qualquer coisa, vem no link aqui, dá uma olhada depois nos livros que eu estou te indicando. Eu estou te indicando esse livro que eu estou usando para passar essa exposição para vocês e outros livros de psicologia importantíssimos, tá? Então clica lá, dá uma olhadinha, coloca no seu carrinho, depois ó, passa o cartão. Vamos lá então, aspectos de desenvolvimento, tá? Olha só, a gente tem que entender alguns pontos importantes, tá? O aspecto do desenvolvimento, ele tem uma coisa que é o seguinte. Primeiro, ele é global. Tá? É uma questão de desenvolvimento humano globalizado, tá? O que isso significa? Em todas as pesquisas, em todas as teorias, em todos os processos de pesquisa, a gente entendeu que no mundo todo, em todos os grupos de seres humanos, existem aspectos principais, tá? E esses aspectos principais, eles vão estar em todos os grupos, tá? Eles podem estar de uma forma um pouco mais, um pouco menos em alguns pontos, mas eles estão em todos os grupos. Então esses aspectos que vai aparecer no desenvolvimento humano não faz parte de um determinado grupo, faz parte do desenvolvimento humano todo, de toda a humanidade, de todo ser humano, certo? Então isso é importantíssimo de você saber, tá? Bom, a gente vai então trabalhar a questão de aspectos gerais, tá? Esses aspectos gerais é o seguinte. São quatro estruturas básicas, tá? E dentro dessas estruturas, a gente vai achar todas as outras variações sobre essa estrutura. Então essas quatro estruturas, meio que elas cobrem tudo que a gente precisa entender e tudo que a gente precisa observar como um aspecto do desenvolvimento humano, tá? Vamos uma de cada vez então. A primeira aqui, um aspecto geral, é o aspecto físico-motor, tá certo? Esse aspecto físico-motor tem a ver com o desenvolvimento orgânico dos órgãos, do corpo, tá? Então, quer dizer, o aspecto do corpo, ele tem a ver com todo o desenvolvimento humano. Então, as pessoas, elas tendem a desenvolver, o seu corpo desenvolve, elas vão chegar a uma espécie de padrão, tá? Do formato físico, certo? Quando eu falo padrão, isso significa que nós temos já um aspecto meio que pré-determinado. Então, por exemplo, nós temos o nosso corpo físico humano. Os braços, a cabeça, o tronco, quadril, os pés, as pernas, certo? Isso é o aspecto geral, tá certo? Ah, Eugênio, mas as pessoas que nascem com uma deficiência física, parará. Então, elas nasceram com uma deficiência física, mas o aspecto geral, natural, normal, vamos dizer assim, né, do desenvolvimento da humanidade, é a pessoa nascer com esse formato. Então, um dos aspectos é o físico-motor, tá? Esse aspecto físico-motor, ele tem a ver com a maturação neurofisiológica, tá? A gente já falou em outros vídeos sobre isso, então eu vou passar um resumão para você. Essa maturação neurofisiológica é o seguinte: a gente tem um certo desenvolvimento dos nossos neurônios, do nosso sistema nervoso, e tem coisas que nós só vamos ser capazes de fazer quando acontecer uma maturidade neurofisiológica, uma maturidade desse sistema nervoso, desses neurônios, tá? Enquanto isso, tem coisas que nós não conseguimos fazer. Como, por exemplo, uma criança de 2 anos não consegue escrever ou desenhar bonitinho as formas. Por quê? Porque a maturação de controle dela ainda não está pronta. Isso é uma questão do sistema nervoso, sistema muscular, neurofisiologia. Então, ela não tem capacidade de conseguir fazer isso ainda com a perfeição que um adulto tem, certo? Isso significa que esse desenvolvimento humano, ele também está relacionado e condicionado ao nosso amadurecimento neurofisiológico, certo? É isso aí. Vamos ao segundo ponto, então, que é o ponto do aspecto intelectual. Esse aspecto intelectual tem a ver com pensamento e raciocínio, tá? Então, conforme o ser humano vai se desenvolvendo também, uma coisa que vai evoluindo é a sua capacidade de pensamento e raciocínio. Raciocinar, pensar, o processo de cognição, o processo de como ele aprende, de aprender, certo? Então, isso é um outro aspecto que todos os seres humanos vão passar por esse aspecto e vão desenvolver esse aspecto.
um aspecto de desenvolver essa questão da intelectualidade, de pensar, de se desenvolver de uma forma de usar o raciocínio e o pensamento, certo? Então quer dizer, isso é um outro aspecto fundamental. Terceiro aspecto fundamental é o aspecto afetivo-emocional, tá certo? Quer dizer, esse aspecto aqui afetivo-emocional, ele é muito interessante, que ele tem a ver também com toda a humanidade, tá? Nós nos desenvolvemos e acontece que esse aspecto afetivo-emocional é uma característica, é um traço de todos, tá? E tem dois pontos importantes aqui. Esse aspecto afetivo emocional, ele tem muito a ver com a questão de integrar as experiências, né? Como assim integrar as experiências? É você internalizar as experiências, tá certo? As experiências da nossa vida, elas passam por um regime afetivo emocional, né? Elas têm um lugar na situação afetiva emocional. Então, por exemplo, você faz um gol no futebol, você comemora. Aquela experiência vai atingir em algum nível a sua questão emocional, a sua questão afetiva emocional. Aquilo vai despertar alguma emoção, vai te trazer e desenvolver alguma emoção, certo? Então quer dizer, esse aspecto afetivo emocional, ele tem a ver com o desenvolvimento humano como um todo. Ele também tem uma questão de que ele está ligado extremamente, diretamente com a questão da sexualidade humana, tá certo? Então ele está muito intrincado com as características de sexualidade humana, certo? Esses aspectos afetivo-emocionais, tá certo? Quer dizer, aspectos fundamentais. O próximo é o aspecto social, tá certo? Esse aspecto social é o seguinte, inclusive esse aspecto social, ele vai ser um dos pontos principais na teoria do Vygotsky lá, que já deve ter vídeo aqui no canal, tá certo? Bom, esse aspecto social, ele tem a ver com as ações, reações e interação social. Quer dizer, ele já mostra pra gente que quando o ser humano ele se desenvolve, certo? Ele vai começar a desenvolver um aspecto social. Whitney, mas aspecto social não é quando o cara vive em sociedade? Se o cara viveu na montanha, Zaratustra, viveu na montanha a vida toda. Então, só que se ele nasceu, provavelmente ele nasceu da barriga de alguém. Então significa que ele já teve um envolvimento social, mesmo que ele foi largado depois do parto, tá? Ele teve um envolvimento social. Existe uma vida intrauterina muito rica, tá? Então quer dizer, ele ainda teve um aspecto social. E para que ele negue a sociedade e vá para as montanhas, ele tem que negar a sociedade. E negar a sociedade é um aspecto social também. Porque você nega a sociedade quando você a conhece de um determinado nível e determinada forma. Então quer dizer, esse aspecto social ele tem a ver com a ação que você pratica, ele tem a ver com as suas reações e interações sociais. Toda a sua vivência social, de estar na sociedade, de se desenvolver na sociedade, de reagir e de agir, são os aspectos sociais. E todos os seres humanos, eles acabam desenvolvendo isso de alguma forma, tá certo? Porque o ser humano, de forma geral, ele vive em sociedade. Ele é um ser de sociedade, é um ser que vive em sociedade, certo? E isso é importantíssimo. Uma coisa interessante é que esses aspectos, eles são indissociáveis. Como assim? Eles não são aspectos que estão sozinhos, tá? Todos eles, se vocês forem perceber, eles fazem parte um do outro, tá? Por exemplo, eu vou fazer uma ligação com o exemplo que eu dei de futebol. Olha só. O cara fez um gol e se emocionou. Fez um gol e se emocionou. Primeiro aspecto. Social. Ele fez um gol, significa que tem um outro time, ele fez o gol no outro time, então ele está feliz porque ele tem um ponto, ele fez algo muito esperado. Então ele já tem um aspecto social se desenvolvendo. Ele se emocionou pelo gol, aspecto afetivo. Olha só como está tudo ligado, certo? Ele, para fazer o gol, ele desenvolveu toda uma técnica, certo, ali de conseguir driblar e calcular o chute, chutar e fazer o gol. Então a gente tem um aspecto intelectual que se desenvolveu a nível dele conseguir jogar com essa qualidade, certo? E aí entra o aspecto físico-motor, que a maturação do físico dele, a maturação neurofisiológica dele, do corpo dele, deu as condições dele chegar até aquele momento com capacidades de movimentar o corpo de uma forma onde ele conseguisse executar aquilo que ele pensou, que era aquele gol ali talvez no ângulo. Então o físico dele conseguiu. Então veja, as coisas elas estão interligadas. Elas não se desenvolvem cada uma no seu canto sozinhas. Elas se desenvolvem juntas e misturadas, tá certo? Isso é muito importante. Todos esses aspectos eles estão
ligados, tá? Como a gente colocou aqui, eles são indissociáveis, tá? O que acontece é que algumas teorias, sim, elas podem analisar, estudar e focar em aspectos, mais em uns aspectos do que no outro, tá? Isso é normal, porque você meio que isola um foco e trabalha esse foco, tá? Como, por exemplo, aqui o livro coloca pra gente como a psicanálise, né? A psicanálise, um dos focos dela é a questão afetiva e emocional, olha só. Então, quer dizer, ela tem uma visão para os outros aspectos, sim, só que o maior, o que toma conta da teoria, a preocupação da teoria, o foco da teoria é o afetivo emocional, certo? Outra coisa importante, como exemplo aí, é o do Piaget, tá certo? Que ele foca no quê? No desenvolvimento intelectual, tá? Então, quer dizer, você tem 4 grandes aspectos, só que a psicologia do Piaget, ela pega o aspecto do desenvolvimento intelectual como o foco principal de desenvolvimento para o seu estudo, certo? Então, quer dizer, por mais que esses 4 eles sejam juntos, é possível se estudar esses aspectos ou subaspectos de uma forma mais isoladas, só que de forma geral eles sempre vão funcionar junto e eles sempre se desenvolvem juntos, certo? Bom, então acho que você entendeu. Falamos hoje sobre aspectos gerais, tá certo? Esses aspectos são aspectos que todo ser humano deve desenvolver, tá? Eles são importantes porque enquanto ser humano ele vai desenvolvendo esses aspectos, certo? Se ele não desenvolve esses aspectos, pode correr o risco dele não se tornar um ser humano. Nossa, Eugênia, como assim? Como assim? Vou deixar um card aqui para você ver das meninas lobo, tá? Eu fiz um vídeo de filosofia falando sobre as meninas lobo, que são meninas que foram criadas com lobos e elas não desenvolveram características, né, esses aspectos de desenvolvimento humano. Então elas deixaram de ser humanas e se tornaram lobos praticamente. Lá eu dou mais detalhes, com certeza esse livro é muito bom, você precisa ver esse vídeo, que eu tenho certeza que você vai entender muito mais do que eu estou falando aqui, tá? Dessa questão da possibilidade de você não se tornar um ser humano, certo? Bom, é isso aí então, chegamos até aqui, espero que você tenha entendido a importância desses aspectos do desenvolvimento humano. Não se esqueça, faça suas anotações aí no seu caderninho, faça os seus resumos, para você ter todos esses estudos prontos para quando você precisar evocá-los e estudá-los, certo? Outra coisa, não se esquece, ajuda o canal. Estamos aí com praticamente mais de 3.000 inscritos, né? Então, compartilha, se inscreve, compartilha nas suas redes sociais, Facebook. E não se esquece, aqui tem link das minhas redes sociais e tem os links dos livros que eu estou te indicando para você comprar para os seus estudos e pesquisas, certo? É isso aí então, gostou do vídeo? Deixa nos comentários aí, gostei, me ajudou e tal. E é isso aí. Até o próximo vídeo então e até mais.